Bom, para a bobina de Tesla eu vou usar um cano para enrolar a bobina. Para fazer a bobina, no caso, eu vou usar esse fio de cobre esmaltado e tem 0,24 milímetros de diâmetro. Para a bobina primária eu usei um fio de 2,5 mesmo. E coloquei várias saídas, que eu vou colocar só um alicatezinho depois. E testando com qual número de voltas funciona melhor a minha bobina. Peguei vários tipos de capacitores também, para ver qual que fica melhor na de carga e descarga. O que vai gerar frequência é o capacitor junto com o MOSFET. No caso, eu já soldei um diodo nele para proteção do próprio MOSFET. E como ele vai esquentar muito, comprei um dissipador. Ele vai ficar junto com o MOSFET, dissipando o calor e evitar que ele queime. O potenciômetro vai ser para controlar a resistência do que vai ir para o MOSFET, o melhor nível de tensão que vai nele, e dá para ligar e desligar por ele e por essa chave também. Junto vou colocar um fusível para proteção do circuito inteiro, porque Deus me livre se algo queimar. E a bobina eu já enrolei, no caso tá aqui. Eu não estou usando uma carga de ponta, eu coloquei só um parafuso com um alfinete. Não é um alfinete, é uma perna de um LED. Tem por volta de umas 600 voltas aqui, enroladas à mão. E a fonte do meu circuito vai ser esse transformador. Ele é de 24 mais 24 volts, 5 amperes. Como ele fornece tensão alternada na saída, e tanto o MOSFET quanto os capacitores trabalham com corrente contínua, eu vou colocar um diodo, igual esses aqui, para fazer retificação de meia onda. E o processo de enrolar a bobina é esse aí que tá aparecendo na tela. Fiquei umas 3 horinhas, boas 3 horinhas, enrolando essa bobina na mão, porque o que eu tentei fazer com o motor não funcionou porque ele era muito fraco. E é isso aí. E essa é a única foto que eu tenho do meu circuito antes de terminar ele, enquanto eu tava soldando. Aí eu já tinha colocado alguns componentes, como o diodo retificador de meia onda, o borne que vai pro transformador e o potenciômetro. Nesse momento eu tinha percebido que eu tinha parado de gravar, fotografar os meus passos e já pulei direto pro teste. De fundo tá o teste que eu fiz, o primeiro teste sobre a bobina. Depois do teste estando funcionando, eu comecei a me divertir um pouco. Eu senti que minha bobina precisava de um top load. Geralmente é usado um toroide ou uma esfera. Mas eu acabei utilizando uma latinha cilíndrica mesmo, porque foi a que eu achei mais fácil de fazer. E também porque a única coisa que eu conseguiria garantir que fosse uma superfície completamente lisa, sem pontas. Pensei em fazer um toroide com papel alumínio, mas daí talvez tivesse pontas e não é bom para bobina. Esse é meu primeiro teste com a bobina depois de ter colocado um top load. E como tava divertido, também comecei a brincar com a bobina de novo. Mostrou uma coisa legal. Mas ainda tinha mais um desafio a seguir, que era a parte musical da bobina de Tesla. E como a tensão não é o meu forte, eu esqueci de gravar ou recordar qualquer coisa do meu primeira tentativa desse circuito, mas vamos para a segunda. Anteriormente eu tinha feito esse circuito aqui para tentar fazer a parte de tocar música para bobina, que leva esse
cabo P2 aqui que eu conectaria no celular, MP3, enfim. Porém, assim que eu liguei, o MOSFET queimou, foi praticamente instantâneo. Então eu vou trocar esse MOSFET que tá aqui por um que é um pouco mais parrudo. Esse aqui é um equivalente a um RP460. Em adição, além de trocar o MOSFET que tá aqui, eu também vou trocar o dissipador para um maior. O circuito vai continuar o mesmo, vou tentar manter o circuito, mas com a troca do MOSFET e do dissipador apenas. Essa aqui é minha segunda tentativa de placa para música. O MOSFET tá é um melhor, o dissipador é maior, troquei a placa com novos componentes. A placa antiga quebrou quando eu estava tentando retirar os componentes. Então usei componentes novos de forma geral, capacitor, só reaproveitando a ponte retificadora. Vou tentar também reaproveitar esse borne, ou não, talvez eu use o que já está aqui, que está prontinho para entrega. Terminando de soldar aqui, não terminei ainda, faltam mais uns pedaços. Eu só fixei tudo na placa, agora vou fazer as conexões gerais. E vou reaproveitar o cabo da antiga placa, que já está inclusive solto aqui, pronto para a próxima aventura. Na teoria está quase tudo pronto para a parte musical. Eu já deixei pronto na tentativa anterior da bobina musical. Esse fio solto, ele vai no positivo aqui. Na verdade, o positivo daqui vai naquele fio solto. E esse fio azul vai no polo negativo da saída da bobina. Vai nesse borne aqui. Esse aqui é o circuito da parte musical. Tomara que funcione. Aqui tá a solda feita, ficou bem simples o trabalho. Esse aqui é um MOSFET mais parrudo, um dissipador mais parrudo, que não queime igual o antecessor. Graças ao bom Deus funcionou. E o diagrama do esquemático do circuito é basicamente esse aí. Bom, e como o circuito funciona? Basicamente, antes da ponte retificadora, tem um transformador aqui que vai receber a tensão da rede, transformar uma tensão CA também, corrente alternada, que vai ser retificada pela ponte retificadora bem aqui. Ela vai fazer o trabalho de pegar a tensão alternada e transformar em tensão contínua. Então, nesses dois fios tem uma tensão positiva contínua e uma tensão negativa contínua aqui também. Se eu desconsiderar esse circuito, que é o circuito da música, e fingir que ele está direto no circuito da bobina, como que ela funcionaria? A parte do circuito da bobina, aqui, teria um circuito com capacitor, resistor e indutor. Ele teria sua própria frequência de ressonância e toda essa associação junto com o MOSFET, bem aqui, o MOSFET vai ser o provedor da oscilação. A associação inteira, junto com o MOSFET, vai prover uma oscilação no primário que vai induzir uma corrente no secundário que vai ter uma tensão. Idealmente, a contagem seria que a tensão no secundário seria o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário vezes a tensão de entrada. Mas não é um mundo ideal e na realidade a tensão é bem menor do que seria nessa conta. Mas, continuando, aqui esses dois diodos de Zen estão só para proteção do gate do MOSFET contra a sobretensão. E esse diodo aqui é uma proteção contra a corrente reversa que poderia vir do indutor primário no drain do indutor, do MOSFET. Mas eu acabei tirando ele, que ele serve de proteção para o MOSFET. O problema é que ele estava eventualmente sendo bom demais nisso, porque ele queimava no lugar do MOSFET muitas vezes. Eu torrei uns 4 desses e acabou que eu optei por tirar e deu certo. Já o circuito da música, o que ele faz basicamente é o sinal de áudio, ele tem um sinal CA. O que ele vai fazer é basicamente, em vez de você mandar uma corrente contínua direta para o circuito da bobina, você vai mandar uma corrente alternada, basicamente.
é uma corrente alternada que vai imitar as ondas de áudio. E é por isso que na tensão da saída da bobina são um som, por causa que ela imita não, ela a tensão de saída, as ondas de tensão alternada correspondem às mesmas ondas sonoras mecânicas que tem na vida real do som. Daí isso provoca o exato mesmo som que se faria eletricamente ou mecanicamente no formato de onda mecânica. E é basicamente esse o funcionamento de todo o circuito aqui. É que na vida real o circuito é muito semelhante, mas não é idêntico. Esse aqui é o circuito da bobina. Aqui é a tensão de entrada, vai ter a tensão de entrada aqui. Vai passar por um retificador de meia onda, que não é de onda completa, como estava lá naquele vídeo. Aqui está o capacitor, potenciômetro, resistor. Aqui estão os dois diodos de Zener. E aqui está o MOSFET. Não tem a proteção do diodo que eu tinha feito antes, porque ele queimava sem necessidade. Eu só gastava material à toa. Essa aqui é a bobina primária, que eu, para testes, eu deixei várias pontas assim, para eu testar qual que é o número de voltas melhor que funcionaria na bobina. E aqui é a bobina secundária, ela tá ligada por esse fio que vai direto aqui no meio do potenciômetro, que também é onde está o gate do MOSFET, que é esse fio branco. Esse aqui é o circuito da música. Eu substituo a retificação de meia onda por uma de onda completa, que vai funcionar com o circuito da música melhor. Fazendo isso, vai passar pelo cabo de áudio, né? Aqui. Eu conecto qualquer dispositivo aqui. E como característica do dispositivo, vai ter uma saída de áudio, que é idêntica à saída de tensão. As ondas de áudio correspondem às ondas de tensão, isso que eu quis dizer. Daí esse aqui vai ser o MOSFET que vai ser capaz de mandar essas ondas de tensão, essas ondas elétricas, para o circuito da bobina, que vai funcionar da mesma forma, só que com um novo tipo de onda. Bom, isso é basicamente o meu processo de montagem e compreensão de como o circuito de uma bobina de casa funciona. Então, tudo certo.